Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as relações da atualidade. O que pode ou o que não pode dentro de uma relação. Quais os desafios os casais estão enfrentando na atualidade? Bom, tudo sobre esse assunto a gente fala em instantes aqui no Observações. A Escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Essa é a Silvia, uma das agentes de combate a endemias da nossa cidade. Mas o trabalho dela só funciona se você também fizer a sua parte. Elimine a água parada da sua casa. É com a ajuda de todos que Pará de Minas acaba de vez com o mosquito que transmite doenças sérias como dengue e chikungunya. Combate ao mosquito. Você é nosso aliado nessa missão. Câmara Municipal de Pará de Minas. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, meu amigo empresário,
Hoje no Minuto de Direito nós vamos trazer para vocês os benefícios do planejamento sucessório familiar. Você, meu amigo empresário ou empresária que possui uma empresa familiar, você saiba que você que queira fazer um planejamento sucessório familiar trará diversos benefícios na sucessão. Sejam eles para evitar problemas fiscais, para evitar problemas com o inventário, de modo que você já deixará toda a sucessão planejada, seja por meio da criação de holdings patrimoniais, por meio de testamento, por meio de doações. Você garantirá que a sucessão seja feita de acordo com o seu interesse. Caso você tenha interesse em resolver essa situação, em fazer o planejamento familiar da sua empresa, entre em contato conosco pelo telefone ou pelo e-mail que se encontra abaixo. Segundo dados do IBGE, somente no ano de 2021, mais de 400 mil divórcios foram registrados no Brasil. Isso mostra a dificuldade das pessoas em se relacionarem no dia a dia, principalmente na atualidade. Mas o que será que pode ou que não pode dentro de uma relação? Quais os limites que são impostos no dia a dia? Bom, e para falar sobre esse assunto, como se relacionar no dia a dia, principalmente no nosso dia a dia, na nossa sociedade, a gente recebe aqui hoje a psicóloga Fernanda Abreu. Bom, Fernanda, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, para falar agora, né, o Dia dos Namorados está chegando, nada melhor da gente falar sobre relações, porque afinal, todo mundo uma hora da vida vai se relacionar com alguém e é preciso se preparar para isso, né? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, trazendo esse assunto de suma importância para a vida social. Bom, Fernanda, eu começo nosso programa te perguntando o seguinte, como que você analisa esse cenário das relações no dia a dia? Esses dados que eu trouxe aqui, principalmente em relação aos divórcios e tudo mais, as pessoas hoje não estão mais conseguindo se relacionar? Na verdade, é uma percepção da liberdade, né? Há um tempo atrás, se a gente fosse olhar uma mulher, até mesmo viúva, em meados aí de 1800, ela era um problema para a sociedade, né? E hoje as mulheres que são aí incentivadas à vida profissional, à vida financeira, ao autodesenvolvimento, ela acaba criando uma possibilidade maior de não depender de uma figura como o marido, que é o que não acontecia em tempos atrás. Então isso proporciona uma maior facilidade de dissolverem as relações. Até vi uma pesquisa na CNN que 70% dos divórcios são procurados pelas mulheres, né? Então isso mostra essa habilidade, essa desenvoltura e coragem que criaram. Eu acredito que o próprio contexto social que estimula o desenvolvimento da mulher faz a perceber que ela não precisa da submissão, que é a realidade que a gente via nas gerações passadas, né? Uma mulher sozinha não conseguia sustentar uma casa e os filhos, então acabavam ali se submetendo a situações diante da figura masculina, o marido. Bom, Fernanda, e pelo que você tem percebido, principalmente nas terapias que chegam ali, né, no seu consultório, quais são as principais queixas que são provenientes ali de um relacionamento? Seja um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade ou um relacionamento entre família. Geralmente relações têm muita similaridade porque às vezes é a mesma pessoa que está envolvida com várias pessoas ao mesmo tempo em diversos ciclos. Quais são as principais queixas? As principais queixas, em especial aí do relacionamento afetivo, conjugal, é a questão da falta do diálogo, a falta de reconhecimento, de valorização do outro, a questão dos ciúmes e a vida financeira também, né? Que acaba agregando também de uma forma contextual as outras relações, a vida social, a vida profissional desse indivíduo. Então, uma das principais queixas, especialmente aí na relação conjugal, é exatamente a questão de não se sentir apoiado. Eu percebo muitas vezes, Henrique, que os casais, né, idealizam ali a cerimônia, o casamento, a festa do casamento, né, se programa para aquilo. E é como se fosse uma final de campeonato. Conquistei, casei, pronto, acabou.
vamos usar aqui o contexto feminino, né? O marido vai lá e pega a esposa e coloca ela no estante como um troféu, né? E não vai alimentando a relação, né? O que acontece na conquista do relacionamento, né? Há o investimento de ambas as partes. E muitas vezes, quando isso concretiza a relação, a responsabilidade do casamento, essas conquistas vão sendo deixadas de lado e isso vai afetando o laço afetivo entre ali os dois que escolheram ter uma vida juntos, né? Então, acaba aí afetando tanto a pessoa que não investe, quanto o outro que não é investido na relação. Bom, Fernanda, e hoje em dia tá muito moderno, né? Nas redes sociais muita gente fala isso, das relações fluidas, né? Aquela que às vezes não gera um vínculo. Por exemplo, hoje estou namorando, mas às vezes as pessoas terminam pelo WhatsApp, terminam ali por mensagem, ou então não procuram saber informações do outro, se o tal da afetividade, né? Da responsabilidade afetiva que tanto se fala hoje em dia. Em contrapartida, há poucas gerações atrás, gerações dos nossos avós, gerações dos nossos pais, o vínculo era muito mais forte. Você tinha que ter uma conquista, se mantinha, né? Às vezes as pessoas namoravam ali 4, 5, 6 anos, casava, aí o casamento durava uns 20, 30, 40 anos. O que mudou de uma geração para outra em tão pouco tempo? Sim, primeiramente esse amor fluido, né? Essa relação líquida, ela vem de uma explicação filosófica, né? Onde avalia-se hoje as pessoas que querem ter o benefício da relação, de ter o afeto, de ter o prazer de se envolver com alguém, mas não estão dispostos a assumir a responsabilidade mútua, né? Ou seja, ali acaba mexendo no ponto da maturidade. Porque para você se envolver com o outro, você tem a responsabilidade com você e com o outro. Para você assumir um casamento, você tem responsabilidade com a vida do outro, com a sua, muitas vezes dos filhos, né? Sem contar a condição de mesmo manter uma casa. Então, por necessidade de não assumir esse tipo de responsabilidade, que a gente entra num outro contexto, especialmente aqui no Brasil, que filhos com média de 30 anos ainda estão dependentes financeiro dos pais, né? Então, para sair desse conforto, custa a vida da pessoa, né? Jovens aí que ficam presos muitas vezes em estudos, começam uma faculdade, vão para outra, não assumem a responsabilidade profissional, ou seja, não tem uma dependência financeira e acabam ficando presos à demanda dos pais, e muitas vezes os pais, por não darem conta de colocar o filho para a vida, vai acolhendo aquele contexto, então isso vai refletir nas outras relações também, como nas relações afetivas, né? E como que uma pessoa com um perfil desse consegue ali ter coragem de assumir uma família? Então, isso vai fazendo com que façam esses tipos de escolha, onde até se apresenta dentro dessa filosofia, né, que não tem problema, não há remorso ou culpa de hoje estar com alguém e daqui a 30 minutos decidir que escolher um parceiro melhor para sua relação. Ou seja, querem viver a vida afetiva sem responsabilidade, querem ter o prazer daquela relação, mas não querem assumir o compromisso com esse contexto. E o excesso da informação mesmo, né, a noção, uma noção distorcida de liberdade em torno do assunto, de muita importância. Bom, e por falar em tecnologia, a gente tem visto também que lidar com a gente não é fácil, né? A gente sabe que lidar com, como diz, dar conta das nossas gracinhas, segurar a nossa onda, não é fácil. Que dirá segurar a onda da pessoa e saber lidar com o outro, né? Mas hoje em dia também, com relação na política, a gente viu isso nas eleições, principalmente, a questão da tolerância. As pessoas hoje não têm tolerância. Se eu falo alguma coisa com você que você não gostou, já é motivo de você me atacar, já é motivo de você querer fazer alguma coisa contra mim, ou seja, aquele espírito vingativo. Na sua opinião, essa questão da tolerância também, dessa falta de tolerância zero das pessoas dentro das relações, tem atrapalhado muito os casais? Sim, tem atrapalhado todas as relações, né? A dificuldade com a frustração, ela está muito nítida nessa geração que está chegando agora.
um jovem ser corrigido, muitas vezes ele pode interpretar aquilo com outro contexto, né? E não aceitar determinada situação. Então isso vai levando para a vida do outro. A gente sempre quer o que é perfeito, o que é bom, o que é fácil para a gente. A gente não vai encontrar outra pessoa perfeita, mesmo porque a perfeição ela não existe. É uma construção de vida. E essa dificuldade de lidar com a ausência do outro, com a dificuldade do outro, é exatamente a resposta do que falta dentro de nós, né? Existe aí uma projeção dentro da psicanálise que o que a gente vê de defeito, o que a gente consegue apontar o dedinho para o outro, ou seja, o que incomoda no outro é exatamente aquilo que tem dentro de nós e com mecanismo de defesa a gente não consegue definir. Só que é tão vivo dentro de nós que assim que o outro tem algum tipo de comportamento, a gente já consegue repudiar a pessoa, mas exatamente por não conseguir lidar com aquele defeito que é interno. Bom, e por falar que não conhecer, né, por exemplo, não saber lidar com essa questão interna, tem a questão também das pessoas às vezes não se conhecerem também. E aí entra numa relação querendo que o outro supra uma carência ou algo que está faltando dentro de si, né? Sim. Dentro do consultório de psicologia, né, no processo do autoconhecimento, fazer esse tipo de terapia é um se desconstruir e se reconstruir a cada sessão. E eu afirmo que isso é um ato de coragem, a pessoa mergulhar dentro da própria história, reconhecer os seus pontos de melhoria, ressignificar aquele contexto, rever algumas crenças, mudar crenças, dar trabalho. Então, muitas vezes a intenção de querer mudar o outro talvez se torne mais fácil ou até mesmo repelir a quem acredita que não compensa um certo esforço para a convivência. Bom, e justamente esse conforto da convivência, ele é possível ou isso é utópico? Por exemplo, a pessoa, para conviver, para querer esse conforto, porque a gente sabe que lidar com o outro a todo momento tem os desconfortos, e as pessoas não estão sabendo lidar com esse desconforto. É possível isso? É possível, sim. É possível a pessoa se trabalhar, né, dentro dos seus contextos, das suas dificuldades, para que ela consiga estabelecer relações saudáveis, sem exigências do outro e sem se submeter à necessidade da outra pessoa. Tá certo, Fernanda. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
O curso de inglês para adulto tem duração de 24 meses e é todo baseado em conversação e com temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode iniciar no mês que quiser. Confira a temporada de incentivos no aniversário da Number One, 30 anos. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Continuando a falar sobre a veracidade da Bíblia, Deus é o grande autor da Bíblia. Ao longo do tempo, muitas pessoas têm se levantado com o objetivo de afirmar que a Bíblia não é confiável. No entanto, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Mesmo tendo muitos autores em períodos de contextos históricos completamente distintos, todas as partes das Escrituras se harmonizam de forma perfeita. A explicação para isso é que tudo que foi escrito por esses homens foi plenamente inspirado por Deus. Seria impossível uma obra meramente humana, escrita no período tão grande de tempo e por homens que em muitos casos nunca se conheceram, apresentar tamanha coerência, conexão e perfeição literária como a Bíblia. Portanto, busque conhecer mais. Busque conhecer o Deus que você diz seguir e amar. Leia a palavra dele. Você vai descobrir grandes tesouros. Pense nisso e até o próximo programa. De volta com observações que hoje fala sobre as relações amorosas e os desafios de se conviver com uma outra pessoa na nossa atualidade. Bom, Fernando, uma questão que eu tenho visto e que atrapalha muito é a noção de privacidade. Com as redes sociais em tendência, né, a gente sabe que também o outro precisa de espaço. Quando acontece, por exemplo, de outra pessoa investigar um relacionamento, quando que isso é prejudicial? Isso é prejudicial a partir do momento que acontece essa situação? Como que as redes sociais têm impactado hoje em dia as relações? Eu acredito que a rede social ela é muito benéfica para a humanidade. Mas se a pessoa tem o objetivo de usá-la para o bem, ela vai usar para o bem. Mas se ela tem o objetivo também de destruir alguma coisa, ela vai aproveitar dessa ferramenta tecnológica e rápida. Né? A questão envolve muito a maturidade de quem usa e de quem se relaciona. Né? Existe o ciúme patológico, que é uma fixação, onde a pessoa acaba chegando até pontos de delírios de que ela está sendo ali, o companheiro ou a companheira está sendo infiel. Então, a questão da rede social, ela pode favorecer nesse aspecto, não só a rede social, a própria tecnologia de um telefone em mãos, né? Ela pode favorecer para a intensidade desse tipo de comportamento e isso trazer aí prejuízos gigantes para a vida, né? Tanto de quem entra nesse estado patológico, quem desenvolve isso, quanto para quem está envolvido. Mas, por exemplo, quando começa a haver censura, por exemplo, você não pode postar isso porque isso não me agrada. Isso dentro de uma relação pode existir ou tem que haver mesmo esse respeito? Ou seja, cada um no seu quadrado, você está com a sua rede social, eu estou com a minha, eu faço da minha o que eu bem entender, você faz a sua o que você bem entender e a gente se convive desse jeito. Isso, como que você tem percebido? Pois é, censura é saudável, vamos refletir. Né? Eu já enxergo a censura como um ponto de extremismo, né? Já está num extremo para chegar a um ponto de usar até mesmo essa palavra. A questão, Henrique, que eu percebo não é o que pode e o que não pode, né? O que você pode fazer, o que eu posso fazer, o que eu te deixo fazer, o que você me deixa fazer. A questão é, qual é a relação que esse casal tem que a rede social, uma foto pode vir atrapalhar ou vir a
colaborar. A questão não é só a publicação daquilo, vai estar uma camada um pouco mais profunda. Isso diz mais da forma que o casal se comunica, da forma que o casal se percebe e o quão eles podem usar disso para uma evolução. A gente vê casais aí com rede social que crescem, que se desenvolvem profissionalmente. A gente entende hoje, né? Eu tenho uma visão que a rede social ela é uma vitrine, ela é um catálogo, ela nos apresenta uma oportunidade de várias coisas. Mas quando o casal também já tem essa dificuldade, já está instalado na relação, a questão do uso da rede social só vai intensificar, só vai mostrar um ponto que muitas vezes não foi conversado antes, não foi definido antes, mas que a rede social consegue apresentar com mais facilidade. Ela materializa a dificuldade do relacionamento. Bom, e você citou os ciúmes aí, agora eu volto com ele aqui na nossa pergunta. Muitas relações acabam por crises de ciúmes, ou simplesmente por achar que o outro te pertence, né? Essa questão do pertencimento mesmo, tipo, você é minha e de mais ninguém. A gente vê muito isso em novela e em outros casais também que brigam por aí afora. Aqui na TV a gente recebe várias ocorrências envolvendo isso, né? Quando vai para a delegacia de polícia e tudo mais. O ciúme, quando que o ciúme pode ser saudável? Isso existe ou não? Isso é mito. O ciúmes sempre vai ser prejudicial para a relação. O ciúmes, ele é da natureza humana. No entanto que a gente tem pesquisa que um bebê consegue sentir ciúmes de alguma situação ou de alguém. Né? E até mesmo Darwin mostra isso pra gente na teoria da evolução, que o macho ele tem que conquistar o espaço dele, ele tem que marcar o território para o quê? Manter aquela espécie viva. Com isso ele provê a alimentação e também a reprodução. Nós humanos somos um bicho também, né? No entanto que a gente vê os machos brigando por fêmeas no reino animal. Então isso vem da própria natureza. E dentro das relações monogâmicas, né, o ciúmes ele tem ali um certo poder em manter esse tipo de relação que está na maior parte da sociedade humana, das sociedades humanas, né? Porém, existe esse outro contexto que chega ao nível patológico, né? Ao nível patológico aí de literalmente ter o desejo da censura, de ter uma posse sobre o outro, que acaba entrando aí nas psicopatologias, onde há necessidade de um tratamento. E eu digo que o tratamento não é só para quem está com a patologia, para quem também convive com a pessoa que desenvolveu esse tipo de adoecimento mental. Para quem se acostumou com isso, né? Na verdade, para quem sofre com isso. Mas na verdade esse sofrimento, às vezes a pessoa acaba se acostumando com isso mesmo, porque não sai disso, né? Não consegue sair. Bom, Fernanda, e quando se fala em ciúmes, existe uma linha muito tênue em relação ao que é mesmo atitude de ciúmes para um relacionamento abusivo. Explique essas duas diferenças pra gente. O que dentro de uma crise de ciúmes pode acontecer e quando aquilo pode se tornar um relacionamento abusivo. E aí a gente entra na questão da manipulação, da questão do controle financeiro, do controle do que você pode, do que você não pode fazer. Então explica pra gente. Se já vem a palavra crise, já é algo que me chama atenção pra gente ter um olhar mais crítico sobre o contexto, né? O casal, tanto o homem quanto a mulher, querer proteger o outro e sentir, né, que ela é pertencente, não que pertence um ao outro, que um faz parte da vida do outro, é uma condição saudável para o relacionamento. Em questão das relações abusivas, a gente tem um contexto que a gente consegue enxergar só o abusador na relação. Porém, há uma tendência a atender a ambas as partes. Por quê? As pessoas que normalmente, a maior parte delas são homens, com perfil narcisista, com transtorno de personalidade narcisista, elas têm uma necessidade de domínio sobre o outro. Elas se sentem com o ego grandioso, com o ego empoderado, quando ele tem poder sobre o outro, ou seja, há uma manipulação. Porém, a pessoa que se envolve com alguém com essa característica narcisista é uma pessoa carente. Então, um vai suprir a necessidade do outro. O carente, ele vai se tornando submisso, ele vai moldando a vida dele para caber na vida dessa pessoa que tem essa característica narcisista. Então, ambos
no início do relacionamento, eles têm ganhos com aquilo, né? Porém, vai passando o tempo até que esse que é carente, que é submisso, que até então achava que tinha ganhos nessa relação, começa a perceber prejuízos, especialmente na saúde mental. É onde eles mais percebem que a vida vai minando, a vida social vai minando, os sonhos vão acabando para viver em prol daquilo que a outra parte, né, que é o que tem essa característica narcisista, que tem essa direção mais abusiva, precisa para poder suprir, vai minando para ter o controle da pessoa. Bom, Fernanda, eu vejo muito, né, principalmente assistindo podcasts ou então também em outros programas de entrevistas, o pessoal sempre comenta no seguinte: hoje tem uma tendência das relações em que um tem que se encaixar no perfil do outro, né? Então, assim, por exemplo, eu estou namorando uma pessoa e essa pessoa quer que eu me encaixe no perfil que ela acha que seja necessário. E aí, essa relação, quando se torna abusiva também, o outro tende também a querer a todo momento se encaixar dentro desse padrão. Como que você percebe, então, essa questão, né, de que aceitar ou não o modo como o outro vive, como o outro percebe as coisas? Porque, afinal, eu tenho uma criação, o outro tem outra. Como conciliar isso? Sim. Essa questão de duas culturas, né, quando se envolvem, para nós é mais cômodo querer mudar o outro, colocar o outro do nosso jeito, do que nós nos adaptarmos a ele. Isso entra muito também num sistema de defensiva mesmo do meu cérebro, né? Meus pais me deram um tipo de educação e os pais do meu marido deram outro tipo de educação para ele. Então meu cérebro vem com aquela crença que o que os meus pais me ensinaram é o correto, e meu marido vai vir com a crença que o que os pais dele ensinaram é o correto. Então isso vai gerando um certo confronto. Porém, essa necessidade de mudar o outro já é algo que entra no quesito do querer dominar. E toda vez que a gente entra nos extremos, eu gosto de fazer uma pergunta: a diferença do veneno para o remédio é só a dose. A gente querer mostrar ao outro que existem coisas que são legais, que eu conheço, que pode ser uma oportunidade para outra pessoa, é muito saudável. Mas desejar que o outro ande ao passo que eu desejo que ele ande, isso aí já vai trazendo as características, né, da pessoa que já não tem autoestima, que se submete a isso. E a pessoa, quando ela tem a autoestima baixa, e é até bom trazer a clareza disso, Henrique, que a autoestima, muitas vezes as pessoas confundem com o que está aqui no externo. Não, a autoestima é a minha opinião sobre mim. O que eu acho de mim? Quem é a Fernanda para mim? E quando a pessoa não tem clareza disso, ela se envolver nessas relações doentias é muito fácil. Só que ela já está com um machucado do próprio ego e ela vai acabar se machucando mais. Então, essa busca, né, de alguém por domínio do outro é uma necessidade de trazer para a vida o conforto de não ter que mudar para também adaptar a vida de quem se relaciona. E relacionamento é doar e receber. O tempo todo tem que haver trocas. Então as pessoas muitas vezes vão se fechando aí no mundo, se fechando dentro do seu próprio ego, e vai trazendo esses conflitos para os relacionamentos. Ok, Fernanda, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta em instantes. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90.
A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 quilômetro ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! De volta com observações que hoje fala sobre as relações amorosas e os desafios aí de se relacionar à nossa atualidade. Bom, Fernanda, falando agora sobre aquela pessoa que não tem mais esperanças em ter relacionamento. Quando estar sozinho é a melhor opção. O ser humano ele consegue ficar sozinho, ele consegue lidar com a solidão, com a solitude. Ou ele tem necessariamente que se relacionar para poder também ter essa sensação de pertencimento? Como que você percebe isso? Eu acredito que o ser humano só ou acompanhado, ele tem que estar bem consigo mesmo antes de qualquer envolvimento com outra pessoa. A pessoa que não está em equilíbrio com o próprio eu, ela vai trazer dificuldade de relacionar onde é que ela estiver, quanto mais numa vida a dois, Quanto mais ali, vamos dizer, dentro de uma casa, dentro de um contexto onde escolhem estar juntos a maior parte do tempo. E a questão do estar sozinho, a pessoa ter a percepção do tipo de qualidade de vida que ela quer para o futuro dela. Tem pessoas que precisam dessa liberdade, precisam desse espaço, desde que se sintam bem na própria companhia. Isso é saudável. Agora, para nós humanos, a gente tem uma pesquisa dentro da neurociência, que nós temos a necessidade do tato. No entanto, tem uma pesquisa com um macaquinho que colocaram um macaquinho tiraram ele da mãe, colocaram um monte de ferragem com uma mamadeira e um monte de ferragem com um tecido de pelos e deixou o macaquinho para ver o que ele ia reagir. Ele foi lá rapidamente no metal gelado, mamou e agarrou ao tecido de pelos. Então, essas experiências vão nos mostrando, Também teve uma pesquisa muito recente de um bebezinho que foi para a estufa e a enfermeira ficou acariciando ele mesmo sem poder. Ela desobedecia a regra da maternidade, isso foi nos Estados Unidos, e aí eles perceberam que esse bebezinho, depois que descobriram isso, que esse bebezinho que estava sendo acariciado pela enfermeira, ele desenvolveu muito mais do que os outros bebezinhos que nasceram e também precisaram de ficar numa estufa longe da mãe. Então, o contato do tato no ser humano, ele é de suma importância. E dentro da neurociência, a gente vê aí pesquisas, até mesmo desenvolvimento cognitivo. Olha, crianças, Quando você dá atenção, você dá o amor, você dá o acolhimento, elas conseguem se desenvolver muito mais. Então, isso acontece com a gente também. Então, essas relações próximas, elas são importantes, desde que não traga prejuízo para a vida, para a saúde mental, para a saúde emocional de ambos.
Bom, Fernando, o Dia dos Namorados está chegando agora, dia 12 aí, né, gente? E vejo muitos casais expondo as suas relações, seja ali para várias pessoas, né? Às vezes nas redes sociais mesmo, tem gente que adora colocar fotos, colocar viagens juntos e tá tudo certo. Mas até que ponto expor demais as redes sociais é prejudicial? A rede social, ela viralizou, vamos assim dizer, usando a linguagem dela, né? O que eu vejo que é prejudicial é quando a pessoa tem necessidade de expor que ela está feliz com o outro. E muitas vezes a gente percebe, a gente vê, né, um casal ali, talvez em discussão, em poucos minutos você vê que eles estão lá postando eu te amo, coraçãozinho e tudo mais, mas a necessidade de mostrar que estão felizes. Eu sou muito a favor do uso da rede social, mas é importante mostrar que as pessoas só vão mostrar o que querem ali, né? Muitas vezes as pessoas vivem aí nessa necessidade de mostrar a felicidade, o que está bom e o que é legal, e o outro às vezes ficar comparando com aquilo, comparando o próprio relacionamento e achar que não está feliz, que não está bem, porque está diferente do que o outro escolhe colocar ali em exposição. Bom, e essa exposição a gente sabe que, apesar das redes sociais, ela vem de muito tempo atrás, né? Sim, ela já vem aí de muito tempo atrás, né? As revistas, os jornais. Eu acredito que até desde o próprio momento que decidiu ali registrarem fotos, né? Então isso tudo já vem acontecendo, por isso a gente precisa avaliar sempre qual é o intuito que eu estou usando essa foto com o meu parceiro e mostrando para todas as pessoas. Eu estou mostrando o quê? Qual é a intenção que eu tenho por trás disso? Bom, Fernando, e ainda sobre o Dia dos Namorados, qual a sua dica, qual o seu conselho aí para quem quer manter aí uma relação duradoura, uma relação saudável e principalmente que haja respeito e tolerância? Sim, antemão eu vou deixar a leitura. Eu acho que isso aqui tinha que ser obrigatório para todos os casais, né? As 5 linguagens do amor. É um livro que deve ser lido por ambas as partes no relacionamento, porque aqui ele descreve perfeitamente o tipo de comunicação que cada pessoa tem. Então, inclusive, tem um testezinho no final do livro e que traz uma facilidade nesse tipo de relação. Eu acredito muito no amor, Henrique. Eu acredito que o amor é a liberdade, né? O amor que faz vidas, é o amor que faz o humano mover. E uma das melhores definições que eu já vi para a palavra amor está no livro O Monge Executivo, no capítulo O Verbo, que diz que o amor é aquilo que o amor faz. Então, quando a gente escolhe ter alguém para ter projetos de vida, ter sonhos, a gente tem que aprender a mover para o outro e também deixar com que o outro mova para a gente. O diálogo, gente, é a regra para a gente resolver qualquer coisa da nossa vida. Eu digo que todos os problemas são resolvidos pela boca. A partir do momento que a gente conversa, que a gente dialoga, que a gente busca ali uma ciência do que realmente está acontecendo, a gente consegue resolver qualquer tipo de conflito. E dentro do relacionamento é assim também. E avançando do relacionamento para o casamento, que eu acredito que já é uma concretização de muita responsabilidade, a visão que eu tenho o casamento é como uma empresa, são 2 sócios. No entanto, que a gente até assina um compromisso, a gente assina um papel para abrir essa empresa. E para uma empresa fluir, todos têm que investir, ambas as partes têm que investir para ambas as partes terem um lucro. Porque se um sair no prejuízo, a empresa vai quebrar. E o problema é que quando essa empresa quebra e ela já tem os produtos, que já são ali os filhos, a dificuldade recai completamente em cima de quem não tem nada a ver com a escolha de estarem juntos. Então, ter essa responsabilidade e ter clareza de onde quer chegar com a vida, né? Me imaginar com 70, 80 anos, 90 anos, quando o meu corpo já não estiver respondendo completamente por mim, quem eu sei que vai estar ao meu lado e o que eu vou fazer para ter essas pessoas ao meu lado. Então, ter esse tipo de visão e a doçura sobre a vida, que eu acredito que é o que vem faltando. Bom, Fernanda, e para encerrar o nosso programa, o que evitar em uma relação? Aí eu falo, seja amorosa, de amizade, de familiar, o que evitar dentro de uma relação que você vê que, na maioria das vezes, racha aquela relação no meio? Qualquer tipo de relação, gente, se não tiver
o respeito, se não tiver a empatia, não vai fluir. Então, evitar qualquer tipo de situação no contexto que você vai ferir o outro para se sentir bem, que você vai rebaixar a outra pessoa pelo seu próprio ego. Isso só remete à dificuldade que você mesmo tem com você e está simplesmente externando no comportamento com o outro. Uma clareza que eu tenho muito grande de vida é que a gente só joga para fora aquilo que tem dentro de nós, né? A gente só joga o que tem dentro do nosso coração, a gente consegue expressar e jogar para o outro. Então, ter essa doçura, simplesmente eu resumiria isso em ter a empatia pelo outro e por si próprio. Bom, Fernanda, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Eu desejo a todos os casais, a todas as famílias, né, que tenham aí o amor como prioridade, a vida como prioridade, que saiba se respeitar e também respeitar ao próximo. Tá certo, Fernanda. Mais uma vez, obrigado e volte sempre. Obrigada, Henrique. Ok, Fernanda. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja quais os planos se encaixam melhor no seu empreendimento. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que perdeu ou quer rever algum programa que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!